Pessoal, agora o assunto é processo penal militar. Tá? A ideia é explorar os 3 conteúdos que estão previstos no edital do TAP. 3 conteúdos que têm uma ligação, porque o processo penal militar no TAP trabalha com documentos que são usados na apuração prévia, relacionados a crimes militares diversos e crimes militares específicos. Quando eu pego o Código de Processo Penal Militar e vou, de fato, para a legislação seca, eu percebo que o IPM é maior, são mais artigos. Porém, quantidade de detalhes que eu preciso memorizar é maior no processo de deserção. O bônus é o meio, que é o auto de prisão em flagrante, que muitas vezes é até mal interpretado pelos examinadores da prova. Porque se o edital me traz auto de prisão em flagrante, é o documento específico. Porém, esse documento ele está sendo narrado numa seção chamada da prisão em flagrante. Aí eu tenho 10 artigos com informações específicas sobre a prisão em flagrante. A gente começar do começo, vamos falar do IPM, Inquérito Policial Militar. Senhores e senhoras, têm a facilidade, porque as provas do TAP, SHOA, PM, são provas letra de lei, raramente ousaram cobrar uma interpretação, uma característica, uma posição doutrinária ou casos concretos. Não é comum. Normalmente, nosso examinador traz a letra de lei, troca algumas palavras de lugar e te cobra alguns entendimentos, mas do que está na letra de lei. Então é dessa forma que eu vou conduzir essa aula. Tá? Então, Inquérito Policial Militar, na sua tela. IPM. Tá aqui. Fiz aqui um roteiro, tá? Vocês vão acompanhar aí o Inquérito Policial Militar bisurado. Eu vou separar cada artigo de acordo com essas cores aqui, ó. IPM do artigo 9º ao 28, ele tem personagens que terão algumas funções dentro do universo do IPM. Ele tem um roteiro, né, um passo a passo, regras para que esse roteiro funcione e os números, que, assim como no POP, são extremamente importantes. Tá? Extremamente importantes. Lembrando, senhores e senhoras, que qualquer parte que, porventura, tenham visto, lido a respeito, visto algo diferente, podem entrar em contato conosco, que a gente esclarece, e que o processo penal militar volta com vocês no aulão do dia 24, tá? 24 de outubro. A gente vai fazer o aulão com todos os nossos professores resolvendo questões específicas para o TAP do dia 25. Combinados? Então vamos lá. Vou seguir a sequência, tá? Porque aqui eu não tenho todos no quadro. No quadro eu consigo montar já organizado pela sua natureza, e aqui nós vamos classificando os artigos conforme esse roteiro, esse esquema de cores aqui. No fim, né, a turma regular vai receber esse arquivo juntamente com o acesso ao vídeo. Tá? Então, finalidade do inquérito, para que ele serve, de onde ele veio, o que é inquérito policial militar? Palavras que são importantes porque o seu examinador pode querer trocar uma ou outra. Né? Ele pode trocar aqui sumária, apuração sumária, que eu vou destacar, tá? Por apuração definitiva. Não é definitivo. O inquérito é um procedimento administrativo. Ele está na fase pré-processual. Ele é antes do processo criminal de fato e de direito existir contra algo, contra alguém. Tá? Então, o inquérito ele é administrativo, inclusive dispensável, escrito, oficioso, indisponível. Regras e características que raramente são cobradas em TAP. Normalmente nós vemos essas questões com mais frequência nos cursos da academia, que são outra realidade. Então, o inquérito é uma apuração sumária, tá? Vamos aqui destacar. Apuração sumária. De fato. Fato que configure crime militar. Tá? E uma coisa interessante é que eu não posso perguntar na prova para você o que é o crime militar. Por que eu não posso? Porque não está no edital. Quem define crime militar, onde está definido o que é um crime militar, não está cobrado, não está previsto no edital.
Ele é uma instrução provisória, justamente pelo seu caráter de ser ou não considerado, tá? Por instrução provisória. E ele precisa ministrar os elementos para a ação penal. Em resumo, o que o artigo 9º me traz? Que o inquérito policial militar será usado para investigar crimes militares, e essa investigação ela deve trazer duas coisas. A autoria, é o chamado indício suficiente de autoria, e prova da materialidade do fato. Ponto. É isso. Algo que é bom destacarmos, raramente cobrado também em TAP, mas que pode vir aí pegar muita gente desprevenido, que vai entrar no campo pericial, são esses aqui, ó. Efetivamente, então não é mais provisório, tá? São efetivamente instrutórios, então farão parte do processo penal, tá? Do processo, os exames, perícias e avaliações realizados no curso do inquérito. Porque esses exames, perícias e avaliações os serão por meio de canais oficiais. O policial militar ou bombeiro militar, para essa realidade, o oficial da PM ou do bombeiro, encarregado do IPM, tem o poder de requisitar exames, perícias e avaliações para as autoridades pertinentes. Balística, reconstituição, né, reprodução simulada, exame de sangue, sêmen, toxicológico, eles têm. E vão trazer esses exames para dentro do inquérito policial militar. Esses exames terão total validade em juízo, não precisam ser repetidos. No TAP nunca foi perguntado, mas em concurso adoram, né, trazer esse questionamento. Então, esse é o artigo 9º. Esse artigo 9º, a bem da verdade, ele fala de uma regra. Então, como que ele vai ser classificado? Opa, mouse tá difícil aqui. Tá? Finalidade do inquérito, regra. De onde veio, para onde vai, para que serve, regra. Modos pelo qual pode ser iniciado, pessoal. Seis possibilidades de início. Aqui já estamos diante de um roteiro. Tá? É o roteiro do IPM. Ó. De ofício. A autoridade policial militar ao qual eu estou subordinado, eu na condição de terceiro sargento da PM, meu comandante, tomou conhecimento de algo que desabone a minha conduta e esteja previsto como crime militar, ele pode instaurar o IPM automaticamente. É uma das competências dele, é o de ofício. Determinação ou delegação da autoridade superior, no nosso caso, policiais e bombeiros militares, comandos regionais, corregedoria, comando geral, chefe de Estado-Maior. Tá? Aqui, ó. Determinação ou delegação da autoridade militar superior a quem? Ao meu comandante. O primeiro aqui é meu comandante, ó, de ofício. Tá? Ofício que é aquela pessoa que exerce o comando sobre a minha pessoa. Requisição do MP. Ó, o MP, eu gosto de brincar, né, que a requisição nada mais é do que uma ordem educada. Só tem uma resposta para a requisição. Que agora, só isso. Decisão do STM nunca será visto no nosso meio, porque os nossos processos não vão para o STM. E é um assunto para outra história, mas está aqui. Uma decisão do Superior Tribunal Militar pode instaurar novo inquérito somente nos termos do artigo 25. Mas eu posso perguntar isso em prova. Apesar do STM, Superior Tribunal Militar, não interferir nos processos criminais que envolvam policiais e bombeiros militares, eu posso perguntar na prova, porque está dentro do seu edital. Tá? Requerimento do ofendido. Faltou um pedacinho aqui, ó. Requerimento do ofendido. Pessoa foi vítima de uma ação do policial ou do bombeiro militar e se sentiu ofendida. Com isso, vai dar certo. Isso, ficou melhor. Justificar o texto aqui. Tá? Requerimento da parte ofendida pode ser a base para a portaria de instauração. E a sindicância? A sindicância, que é o documento mais popular usado para apurar transgressões disciplinares, ao final, o encarregado da sindicância pode vislumbrar crime militar.
Então, na solução da sindicância, ele sugere para a autoridade policial militar, que aqui não tem nada a ver com PM ou bombeiro, autoridade policial militar, é aquele oficial, ou aquela autoridade que detém o poder de polícia judiciária militar, não é cobrado esse entendimento na sua prova, mas é interessante que eu reforce isso, porque pode vir o termo autoridade policial militar numa prova do bombeiro. Aí a pessoa, isso é falso. Aqui nem polícia tem. O bombeiro militar tem poder de autoridade policial militar, assim como a Marinha e o Exército Aeronáutico, são autoridades policiais militares que exercem o poder aí de polícia judiciária militar. Opa. Sindicância. Beleza? Então, ó, artigo 10, sempre, pessoal, guarda essa palavrinha aqui, ó, mais importante, ó, iniciado mediante, ó, isso aqui, ó, portaria. Não tem inquérito iniciado de outra forma. Vou até marcar aqui, ó, portaria. É iniciado mediante portaria. A portaria tem que ser assinada por uma autoridade e tem que ter como justificativa alguma dessas situações aqui, tá? Aí eu tenho umas regrinhas, regras específicas do artigo 10, tá? Regras específicas do artigo 10. Se porventura, lembrando sempre do militarismo, princípios básicos, hierarquia e disciplina. Tendo o infrator, aquele sobre o qual recai a conduta, posto superior ou igual ao do comandante, diretor, chefe, aquela autoridade que tem que assinar a portaria, eu preciso comunicar o fato à autoridade superior competente. Então, se o comandante de unidade, via de regra, naquele quartel, salvo casos muito específicos onde o subcomandante seja do mesmo posto, né? Seja do mesmo posto, porque aqui é falando de posto, não está falando da antiguidade no posto. Então, eu tenho lá um batalhão da PM com 2 majores. O comandante não pode instaurar um IPM contra o subcomandante, se estiverem no mesmo posto. Ele tem que comunicar ao grau superior. Nesse caso, no batalhão da PM em qualquer lugar do estado, deve ser comunicado ao comando regional. Tá? Então, superioridade igual posto, eu tenho que comunicar ao superior. Estamos diante de uma regra. Tá? Aqui eu tenho uma regra. Superioridade de posto do infrator. Opa, ficou tá estranha a cor aqui. Cara. Vou consertar esse negócio aqui. Tem uma... Na minha tela tem uma barrinha que está aparecendo aqui, eu não consegui. Pronto. Reparem que eu peguei o código original e eu tenho alguns acentos onde hoje a língua portuguesa não usa mais. Tá? Normal, isso é uma redação escrita em 69 e pouco ou quase nunca alterada. Por isso que os senhores e as senhoras vão ver essas situações. Providências antes do inquérito. As providências antes do inquérito são regras. Tá? Regras. Eu não preciso esperar a portaria para agir, desde que eu haja do jeitinho que está previsto no artigo 12. Regras. Tá? É uma regra, é uma determinação. A infração de natureza não militar também me traz uma regra. Se, quando na condução do IPM verificar que não é um crime militar, eu tenho que seguir o parágrafo 3º do artigo 10. Basicamente, comunicar, aqui pessoal, ó, comunicar o fato à autoridade policial competente. Isso aqui pega a gente demais. Se eu pôr na prova que eu tenho que enviar o IPM para o delegado, não é enviar. O IPM nasceu dentro do militarismo, dali só sai para a justiça militar. O que eu faço é comunicar, dar ciência ao delegado de que existe um crime em apuração que é de competência dele. Por mais que hoje a maioria dos crimes tenham se tornado militares por extensão, desde que em 2017 mudaram a redação do artigo 9º do Código Penal Militar, isso também é um assunto para um outro momento, porque não é cobrado no TAP. Tá? Autoridade policial competente. Da mesma forma, se for um menor de idade. Tá? Se for um menor de idade, menor de 18 anos, ou civil menor de 18 anos, eu tenho que apresentar o infrator ao juiz de menores. Tá?
juiz de menores. Mesmo que esteja diante de um crime militar, ele vai responder perante a justiça menorista. Tá? Justiça menorista. Outra regra. Oficial general como infrator. Por mais que não tenhamos generais na PM, pessoal, isso aqui é algo que eu acredito que já está passando da hora de cair no TAP. Porque se o infrator for um oficial general, o fato será comunicado, e ó, sempre. Cuidado demais com sempre, com nunca. Sempre comunicado o fato ao ministro ou chefe do Estado-Maior. Porque em 69 nós tínhamos o Ministério da Marinha e do Exército da Aeronáutica. Hoje não temos mais. Não vai cair na sua prova a quem eu devo comunicar, porque não existe ministério. Isso é assunto para outro momento. Mas eu quero que os senhores e as senhoras lembrem-se dessa parte. Se o oficial general for infrator, eu não tenho que pedir autorização. Eu tenho que comunicar legalmente, escrituradamente, que está pesando uma acusação contra esse oficial general, e que por esse motivo tem que ser instaurado o IPM. Estou lá como encarregado do inquérito e, de repente, descubro, outra regra, envolvimento de um oficial de posto superior ao meu. Fecho o boteco, devolvo o IPM para a autoridade que instaurou, escrevendo justamente isso aqui, ó. Posto superior, aqui já fala do mais antigo. Então pode ser do mesmo posto, só que mais antigo. Se é posto, pessoal, obrigatoriamente, até o código ajudou. Oficial de posto. Porque quem tem posto é só o oficial, tá? Praças têm graduação. Então, basicamente, fiquei ali, estou escutando testemunhas e cheguei à conclusão, fiquei sabendo que tem alguém que pode estar ali no meio da situação e é de posto mais elevado que o meu, ou mais antigo que o meu posto, estamos no mesmo, dois capitães, mas é um capitão mais antigo que eu, para os trabalhos, devolvo o IPM para a autoridade para que seja designado um mais antigo para continuar a condução do feito. Então são regras específicas do artigo 10. Até agora vimos 2 artigos, você vê, quase meia hora de aula e 2 artigos trabalhados, porque tem muito quando não, a informação é o maior, apesar das informações serem simples, tá? Do artigo 9º até o 28. Chegamos aqui no escrivão, pessoal. Escrivão, ele é uma personagem. Vamos ver qual que é a cor que eu escolhi aqui, ó. Tem que lembrar da cor, né, para marcar. Ele é uma personagem. O escrivão, ele é uma personagem aqui, ó. Então, tá? Escrivão, eu quero que os senhores e as senhoras memorizem isso, porque ele volta a aparecer lá no auto de prisão em flagrante, e no termo de deserção é citado de maneira bem tímida, mas tem alguma coisinha lá. Então, ó, quem designa o escrivão? O encarregado. Via de regra, ele escolhe alguém com quem ele trabalha, com quem ele confia, que saiba escrever, né? Se não tiver sido feito pela autoridade que delegou. Então, quando eu recebo lá na portaria do IPM, pode vir já designando um escrivão. Ponto. E ele é obrigatoriamente, aqui não tem opção, tem que ser desses graus hierárquicos. Segundo ou primeiro tenente, se o indiciado for oficial. Tá? Segundo ou primeiro tenente. Sargento, subtenente ou suboficial, e aqui eu sempre brinco também, né? Quem já viu minhas aulas presenciais, mostro tanto que a praça é importante. Aqui, ó. Nos demais casos, tá? No resto, esse povo aí, tá? Sargento, subtenente ou suboficial. Lembrando que algo que pega muito, confunde muita gente, não é necessário, não precisa, para de pensar que o escrivão tem que ser mais antigo que alguém nessa parada. A regra é fixa. O escrivão, ele entra mudo e sai calado. Ponto. Inclusive, aqui eu vou tomar a liberdade de pular uns artigos para a gente fechar essa ideia do escrivão. Combinados? Do 11, que fala do escrivão. E o seu compromisso legal aqui, ó, manter sigilo e cumprir as determinações do CPPM. Isso já caiu em prova, pessoal. Ó, falou que o compromisso do escrivão tem que cumprir as determinações do encarregado. Não é determinação do encarregado. É as determinações do
CPPM. Cuidado demais com essa palavrinha aqui, ó. Deste código. Isso já foi cobrado em TAP, tá? Desse código. É o compromisso legal do escrivão. Para a gente fechar esse personagem, vamos falar das funções, né? Vamos aqui no artigo 21, ó. Desce, desce, desce. Aqui, ó. Para que serve o escrivão? Tá aqui no 21. Tá? Personagens. Eu vou até escrever aqui para você lembrar, ó. Função do escrivão. Pronto. Tá aqui, ó. É para isso que ele serve. Colocar as peças do inquérito por ordem cronológica, processada, dactilografadas, olha que chique, em espaço 2, com folhas numeradas e rubricadas pelo escrivão. Ó. Função do escrivão. Juntada é um documento que o escrivão faz e o encarregado assina, colocando no IPM tudo que não foi produzido por ele. Os exames, as perícias, fotos, tudo que for juntado, tudo que for trazido para os autos, será precedido de algo chamado juntada. Tá? Juntada. Então, essas aqui são as funçõezinhas do escrivão. Tá aí, fechamos mais um artigo. Vamos voltar lá onde a gente estava. Pulei só para fechar a parte do escrivão. Agora estamos diante de um roteiro. 12 e 13, muito tranquilo. Vou até aqui. Tá? É um artigo de roteiro. Então, rosinha aqui, ó, o caminho pelo qual o inquérito vai passar. Tá? O caminho. Tudo isso aqui, pessoal, ó, só uma coisa que os senhores e as senhoras têm que memorizar. O artigo 12 é antes da portaria. E o artigo 13 é depois da portaria. Porque o artigo 13 é função do encarregado do inquérito. Tá aqui, ó. Encarregado do inquérito. Para que o inquérito seja feito, artigo 13. E o 12 é são as medidas preliminares ao inquérito. Tá? Preliminares. Errado aqui. Medidas preliminares, prévias, né? Prévias ao inquérito. Vão ser antes. Então, é muito mais fácil os senhores memorizarem, caso necessário, da seguinte forma. Todas as medidas são iniciadas por verbos no infinitivo. Aqueles verbos que terminam com R. Ar, ir, or, que é a segunda conjugação. Dirigir, apreender, efetuar, colher. Grava esses 4 verbos das preliminares, o resto é formação do inquérito. Pronto. Dirigir, apreender, efetuar e colher. DA é C. DA é C. Ou KD. Gravou o KD? Ó. Gravou o KD? Fora da ordem, mas você vai lembrar? Grava aqui o KD. Você terá aí seu macete de memorização. O restante, ó, os verbos não se repetem. Tomar, proceder, determinar, determinar, proceder, ouvir, ouvir, ouvir e tomar. Eu não tenho repetição dos verbos. Pronto, matou a pau 2 artigos. 12 e o 13. Tá? Outra personagem. Ó, personagemzinha nova aqui. Ó. Tá meio deslocada, mas tá aqui. O procurador, pessoal. Procurador é o... Vou traduzir para ficar mais fácil. Promotor de justiça. Ministério Público. Tá? 69 eram procuradores. Não tinha a figura do promotor. Né? Era o procurador. Em se tratando de apuração de fato delituoso de excepcional importância ou difícil elucidação. Esses são os requisitos. Tá? O encarregado do inquérito, mais uma vez um poder do encarregado, tá aqui, ó. Vou só sublinhar. Ele não é o personagem principal desse artigo. Poderá solicitar. Não é requisitar. A indicação de alguém do Ministério Público que lhe assista. Por que isso, professor? Porque não exigiam-se, principalmente em 69, e ainda hoje em muitas polícias, bombeiros e forças armadas, não se exige do oficial formação em direito. PM de Goiás, ela é
foi inovadora quando passou a existir essa formação do nosso corpo de oficiais, do que é o OPM. Tá? Mas quando o oficial não tem um trâmite de legislação, não sabe lidar com isso, e está diante de um caso difícil, ele pode solicitar assistência do Ministério Público. Aqui eu tenho mais uma personagem. Na sequência das personagens, um mais poderoso do inquérito policial militar, o encarregado, tá? Que já foi chamado de delegado, mas isso aqui causou um ciúme, causou uma celeuma. Então é encarregado de inquérito. Por que chamado de delegado? O que é o delegado? Aquele que recebe a delegação dos poderes para agir em nome de algo, alguém, do Estado. Nesse caso, é o encarregado do inquérito, tem a função de delegado militar, porque ele vai conduzir a investigação. Porém, né, Polícia Civil tem um ciúme desse termo. Inclusive, o PM de Goiás, certa vez, criou as delegacias de Polícia Judiciária Militar, entraram na Justiça, à época, para mudar o nome dos nossos quartéis. História para outro momento. Tá? O encarregado será, sempre que possível, cuidado de novo com isso aqui, ó, SQP, tá? Sempre que possível. Oficial no posto não inferior ao posto de capitão ou capitão-tenente. Tá? Opa, fiz merda aqui. Vamos lá de novo. Sempre que possível, capitão ou capitão-tenente. Tá? Sempre que possível. O que quer dizer, pessoal, sempre que possível? Não tendo um capitão, capitão-tenente é o posto de equivalência da Marinha, né? Não havendo um capitão ou oficial intermediário, tenente, o oficial subalterno pode ser encarregado de PM. E por fins de hierarquia, majores, tenentes coronéis também podem conduzir IPM. Esse é o indicado. Indicado é o capitão, capitão-tenente. Não havendo, podem sim serem outros oficiais, desde que resguardadas as regras do artigo 10, em especial a questão do posto do infrator. Nunca poderá haver um encarregado mais moderno ou de posto inferior ao do investigado. Ponto. E aí vem um detalhe, que também não foi cobrado em prova, mas que sinto isso vindo num TAP muito em breve. Tá? Se tratando de infração contra a segurança nacional, aqui é a competência da infração, ó. Crime contra a segurança nacional. Sempre que possível, será um oficial superior atendido, lógico, à hierarquia. Oficial superior, porque aqui o criminoso pode ser um oficial general. E aí um oficial superior não pode conduzir inquérito contra o oficial general. Tem que ser mais antigo. Assim como eu falei agora há pouco do artigo 10. Então, sempre, ó, atenção ao... Não vou achar o símbolo aqui agora, então vou colocar aqui, ó. Depois eu arrumo. Antes de mandar para vocês. Parágrafo 3º do artigo 10. Como somos todos militares que vamos ter acesso a essa aula, fica mais fácil que você entende como que funciona a hierarquia. Quando eu vou lecionar para paisanos que vão fazer provas de processo penal militar, eu tenho que demorar mais nisso até que se compreenda a questão da hierarquia da disciplina. Mas aqui ficou fácil, tá? Então aqui são os requisitos encarregados do inquérito, personagem. Sigilo do inquérito, pessoal. Regra. Tá? Vamos ver se eu fui certo agora. Ó, acertei, azul, regra. Tá? Regrinha. O inquérito é sigiloso, ponto. Isso aqui é regra, tá? É regra. O inquérito é sigiloso, verdadeiro. Se cair na sua prova é verdadeiro. Mas seu encarregado pode permitir que o advogado tome conhecimento. Pronto, é regra, é regrinha. Ainda que existam súmulas do STF que falem que é obrigado a dar vista ao advogado, se eu te perguntar se é verdadeiro que o encarregado do IPM pode negar acesso do advogado ao IPM, verdadeiro, porque está em vigor, está aqui, artigo 16. De acordo com o CPPM, essa informação é verdadeira, está no artigo 16, é regra. Essa é a novidade, filezinho aqui, ó, novas regras, tá?
novas regras do processo penal militar, tá? Vem uma forma de direitos, mas são regras. Ó, servidores das polícias e do corpo de bombeiro, tá? Que fala de nós, especificamente, ó, novidadezinha, pacote anticrime, tá? Servidores das polícias que foram investigados em inquéritos policiais e demais procedimentos, cujo o fato for uso da força letal em serviço. Em serviço. Poderá constituir defensor. Tá? Então pode constituir o advogado na constância do inquérito. Até então, o inquérito era inquisitorial, ele não tinha contraditória e ampla defesa. Agora, nesses casos aqui, ele passou a admitir essa situação. O advogado pode acompanhar todos os atos quando se tratar de uso de força letal em serviço. Tá? E aqui eu venho algumas regras. Ele tem 40, ó, números. Vou citar, vou separar. Aqui é aquela última corzinha lá, porque são números, ó. 48 horas. Cuidado com isso aqui, ó. Você tem 48 horas para apresentar o advogado. Não o fazendo, a corporação indicará o defensor para representação em mais 48 horas. Outro número, que é importante aqui, ó. Eu quero destacar o número. Indicar defensor. Indicar defensor para a representação do investigado. Tá? Então aqui estão os números que podem sim serem cobrados na prova, como com 24, 72 horas. Então, regras com números. Vetado. E essas disposições se aplicam aos militares das Forças Armadas que estiverem em operações de segurança pública. Aqui, ó, garantia das as GLOs. As ocupações que nós tivemos recentemente, o uso das Forças Armadas em certas áreas complicadas do país, Rio de Janeiro e afins. Tá? Essas disposições, regra, se aplicam também às Forças Armadas nesses casos. Tá? Então, essa é a novidade. É o inquérito policial Reloaded, 2019, que tem de mais novo no inquérito policial militar para estudarmos, que é o pacote anticrime que trouxe essa modificação. Prazo. Incomunicabilidade de prazo. Isso aqui é uma regra. Tá? É uma regra, mas também traz um númerozinho importante aqui, ó, 3 dias. Então, por isso que eu quis destacar os números, e vou pôr eles em verde, para ficar fácil para você identificar. Ó, algo que choca um pouco as pessoas, mas que existe. O encarregado pode manter incomunicável o indiciado que estiver legalmente preso por 3 dias. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Regra. Tá? Regra. Detenção de indiciado. Então, legalmente preso. Mas como é que eu prendo esse caboclo? Como é que eu prendo o meu investigado? Artigo 18. Aqui, ó. Regra. Artigo 18. Regra com alguns números importantes. Opa! Tá? Independente do flagrante, o indiciado pode ser detido durante as investigações por até 30 dias. Olha que bonitinho isso aqui. 30 dias. Tá? Comunicando-se a detenção à autoridade judiciária. Só o esteja preso. O encarregado da cabeça dele pode mandar prender e avisa o juiz que prendeu. O prazo pode ser prorrogado por mais 20 dias. Ó. Essa prisão aqui durante o inquérito pode totalizar 50. Quem é que pode prorrogar? O regional. Aqui, ó. Aqui temos uma personagem. Tá? Uma personagem. É uma regra complexa. Que também fala dessa personagem aqui, ó. O poder é do encarregado. Mandar prender.
30 mais 20. Mas quem pode autorizar esses 20 é comandante da região, Distrito Naval ou Zona Aérea ou Regional. Aí na sua prova traz que tem que ouvir o MP, que é o juiz que tem que autorizar, né, que é simplesmente por decisão do encarregado. Isso aqui é algo bem interessante de possivelmente ser cobrado em prova. Aqui, o encarregado do inquérito solicitará dentro do mesmo prazo ou sua prorrogação ou a decretação da prisão preventiva ou de homenagem. Benefícios processuais que não caem na sua prova, porém é possível que, né, é possível que o encarregado solicite. Ele dá essa detenção aqui de 30 dias e aí ele entende que os 30 dias não vão ser suficientes, pede a prisão preventiva. Pode pedir, ele tem autonomia para isso. Ou pedir homenagem, que é a pessoa ficar ali guardada no quartel ou em casa enquanto corre o processo, tá? O procedimento ou processo. Isso é possível sim, está aqui como regra. Artigo 19, eu falo das testemunhas, tá? Testemunhas, esse é o nosso personagem aqui, ó, testemunhas indiciados. Então ele fala de dois personagens e a questão de uma regra para serem ouvidos, tá? Aqui, ó, eu tenho as testemunhas. Aqui também é uma regra fala das pessoas. Então eu tenho o cara que inventou o FM, quando morreu foi para o inferno sem escala. A testemunhas e o indiciado. Então aqui eu falo de duas personagens específicas do processo, tá? Que têm que ser ouvidas durante o dia. Se for uma urgência, tranquilo, mas a regra, durante o dia, em período que medeie, que esteja entre 7 e 18 horas. Aqui eu estou diante de números que podem ser cobrados na sua prova, tá? Então, testemunha é isso. Eu falo também do tempo, que são regras para o oitivo de testemunhas, tá? Data e hora, função do escrivão. Né? O que eu quero destacar é isso aqui, ó. Não será inquirida. Não pode. Por mais de 4 horas consecutivas. Não será inquirida por mais de 4 horas, ó, um númerozinho aqui, ó. Por mais de 4. Então, até 4 pode. Tá? Sendo-lhe facultado um descanso de meia hora. Entre, óbvio, os 7 e 18 horas. Tá? O depoimento que não ficar concluído às 18 horas deverá prosseguir no dia seguinte. Ó. Não pode passar das 18 horas. Tá? Outro número importante aqui. Ó. 18 horas. Combinados? Não sendo útil, a inquirição poderá ser adiada para o primeiro dia útil, salvo caso de urgência. Cuidado com a urgência. É o burrinho do teclado, pessoal. Pecinha que vai na cadeira aqui, tá? Às vezes falha e aperta o botão errado. Tá? Salvo caso de urgência. Aqui. Prazos. Aqui são números. Números, regras, né? Aqui eu vou separar aqui o artigo 20 com regras, mas com números bem interessantes. Vamos lá. Os prazinhos aqui, ó. Artigo 20. Opa, não. Isso, agora deu certo. Prazo do inquérito, os senhores vão memorizar isso aqui, ó. 20, 40, 20 no 20. Tá? 20, 40, 20 no 20, por quê? O prazo para o inquérito terminar é 20 dias. Tá aqui, ó. 20 dias. 20 dias
para o preso e 40 dias para o solto. Tá? 40 dias para o solto. Esse prazo do solto pode ser prorrogado em mais 20. Ó, que é o último, não é este último, solto. Este último prazo. Ó, aqui, ó. Vou até escrever para ficar mais fácil ainda para você. Ó. Indiciado solto. Poderá ser prorrogado por mais 20 dias. Aqui. Tá? O inquérito é determinado dentro de 20 dias, ao 20 aqui. Contado, e aí eu tenho algo interessante que costumo trocar em provas. Esse prazo de 20 dias do preso, ele começa a partir do contado a partir do momento em que se executar a ordem de prisão. Ou do solto contado a partir da data de instaurar o inquérito. Lembra que são os termos iniciais, pessoal. Termos iniciais. Tá? As diligências não concluídas, porque esse aqui é só pode prorrogar isso. Tá? O pedido de prorrogação tem que ser feito dentro do prazo, não pode ser depois que acaba. Não haverá mais prorrogação, é regra aqui. Ó. Não haverá. A regra é essa. Essa é a regra. Tá aqui, ó. Não haverá mais prorrogação. Regra. Além do primeiro. Tá aqui, de 20 dias. Salvo a chamada dificuldade insuperável. Se houver essa chamada dificuldade insuperável, o ministro de Estado é o competente para avaliar a dificuldade insuperável. Tá? O código não traduz o que seria essa dificuldade insuperável. Não tem. Não tem essa dificuldade insuperável aqui. Nós não temos essa situação de conceituar dificuldade insuperável. Tá? Laudos, exames não concluídos não entram em dificuldade insuperável, porque vocês podem ser juntados depois. É bom você entender que isso não vale. O relatório, o encarregado pode fechar o relatório dentro do prazo e indicar que não concluiu, não chegou à conclusão por conta da falta de exames, perícias, não localização de testemunhas e que elas podem estar em tal lugar. Então aqui eu explico que isso, atraso de perícia, atraso de exame, não é dificuldade insuperável, mas o código não define o que vem a ser dificuldade insuperável. Por último, as interrupções, tá, são deduzidas. O que é a interrupção? A troca, pessoal, de posto, né? Se eu chegar lá e achar um oficial de posto mais antigo, mais elevado que o meu, ou mais antigo que eu, e eu tenho que pedir para substituir o encarregado. Esse tempo que levar para fazer essa substituição são, óbvio, serão abatidos nos 20, 40 dias que eu tenho para conduzir o inquérito. Tá? Então, são reduzidas essas situações. Artigo 21 nós já vimos. Vamos para a nossa perna final. Aqui eu tenho roteiro, caminho. Né? Roteiro do IPM. Nós vimos o começo, lá por portaria. Vimos o meio, formação do inquérito. Na verdade, é essa cor mesmo. É rosinha. Então, rosinha. Vamos lá. Aqui, ó. É tudo roteiro. Tá? Como que funciona o final do inquérito. O inquérito ele é encerrado com um minucioso relatório. Esse é o documento que encerra o IPM dentro do quartel, na unidade militar. O encarregado menciona tudo que fez, quem ouviu, resultados. E na conclusão, ele diz se há infração ou indício de crime. Isso é o relatório. Ponto. Quando ele termina e faz o relatório, ele devolve para a autoridade que delegou, que vai ser encarregada da chamada solução. Tá? A solução, ela vai homologar ou não, tá? A solução que ela vai ser homologada ou não, concordar ou não com o relatório, aplicando a penalidade, se for o caso, ou, no caso de infração disciplinar, determinando novas diligências ou enviá-lo, né? É basicamente uma concordância ou não. Porém, contudo, todavia, entretanto,
Se porventura eu não concordar, eu posso devolver determinando novas diligências. Tá? Aqui é um caminho. Posso determinar novas diligências. Se eu discordar da solução, a autoridade delegante, né, a autoridade que delegou, poderá avocar e dar solução diferente, que é fazer a solução ela mesma, a autoridade. Então, a advocação é um terceiro passo. Tá? É um terceiro passo. Avocar e dar solução diferente. Quem? A autoridade que delegou. Aqui tem um personagemzinho aqui interessante. Então, vamos destacar. Tá? Essa regrinha aqui, esse roteiro. Feito isso, de qualquer forma, seja por pedido de arquivamento, seja por pedido de instauração de ação penal, oferecimento de denúncia, o inquérito vai para a auditoria militar, tão somente. Pessoal, mesmo que o inquérito tenha sido mesmo que o IPM tenha sido instaurado por requisição do Ministério Público, qualquer pessoa que seja, qualquer autoridade, qualquer das razões elencadas lá no artigo 10, ele sai do quartel só por um caminho, auditoria militar. Serão remetidos ao auditor, o juiz de direito, aqui, ó. Vamos até acrescentar a informação aqui, ó. Juiz de direito. Auditor da circunscrição judiciária militar, onde incorreu infração penal, acompanhado de todos os instrumentos, os objetos de prova, tudo. Regrinha, tá? Caminho aqui, ó. Tá? Roteiro do IPM. Se for auditoria especializada, essa parte aqui, pessoal, ó, eu acredito que não é matéria de TAP. Até porque Goiás, nós vamos trabalhar coisas específicas. Pode ser perguntado em prova? Pode, acho muito difícil. O que são as auditorias especializadas? É algo que a competência no processo penal militar estabelece, que eu teria que ter varas específicas, né, auditorias militares específicas na Justiça Militar da União para tratar de assuntos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Então, nós somos uma espécie de auditoria especializada, porque nós temos a Justiça Militar Estadual, que trata somente de casos da PM e do bombeiro. Então, meio que isso aqui já está cumprido. Essa remessa à auditoria especializada, porque nossas auditorias já são especializadas. A Justiça Militar Estadual, de fato e de direito, só existe em 3 estados. Logo, os demais e o DF trabalham com o sistema de auditoria. Arquivamento, regra, com um personagem especial. Tá? A autoridade não pode mandar arquivar os autos, mesmo que se conclua por inexistência de arquivo, de inexistência de crime. É regra, tá? Proibição. Quem arquiva é o juiz militar. Somente. Tá? Não poderá mandar arquivar. Não poderá e ponto. Acabou. Quem arquiva é o juiz militar. A regrinha do STM está aqui no 25. Vou nem me demorar muito com ela, porque não se aplica à nossa realidade. E aqui eu já tenho o IPM na sequência de roteiro. Ele já saiu do quartel, foi para o juiz e ele pode ser devolvido. Ele pode ser devolvido. Aqui, ó. Engraçado que a redação é até confusa. Ó. Não poderão ser devolvidos à autoridade policial militar. Não poderão. Exceto nesses 2 casos. Então, esses aqui são os 2 casos que permitem que o IPM retorne. Ó. Requisição do Ministério Público, determinação do juiz. Tá? Requisição. E aqui eu tenho mais um prazo para essa complementação. Tá aqui, ó. Mais 20 dias. Tá? 20 dias de prazo. Não excedente. O juiz pode determinar que seja menos. Tá? Um até 20 dias. Não excedente. Não mais que 20. Igual a 20. Tá? Então tá aqui, artigo 26, que fala da devolução. Regra.
que é a suficiência do auto de prisão em flagrante. Né? O auto de prisão em flagrante, a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, tá? Ele não dispensa o IPM, será nele anexado. Beleza? É assim que funciona. Se por si só for suficiente para a ilustração do fato, ele constituirá o inquérito. Então o inquérito vai existir, constituirá o inquérito. O inquérito não está dispensado. Se eu falar que o auto de prisão em flagrante dispensa o inquérito, está errado. Porque o inquérito, para finalizar, está dispensado só nesses casos aqui, pessoal. Regra. Ó. O inquérito poderá ser dispensado, poderá. É desnecessário inquérito, sem prejuízo daquilo que o Ministério Público pedir. Quando o fato ou a autoria já estiverem esclarecidos, ó, fato e autoria estiverem esclarecidos, crimes contra a honra escritos com o autor identificado, os crimes contra a honra escritos e com o autor identificado, ou nos crimes do artigo 341 e 349, crimes relativos a crimes contra a administração da justiça militar, que é o descumprimento de ordem judicial ou até mesmo a ofensa, o desacato a juiz. Tá? Então aqui a desobediência judicial. São esses 3 casos que vão dispensar o inquérito. É isso. Esse é o inquérito policial militar. Fomos aqui batendo artigo por artigo. Sei que esse é um vídeo um pouquinho mais longo por conta da quantidade de artigos, porém as informações que a gente trabalha são informações de fácil entendimento, de raciocínio tranquilo. Fica com a gente, daqui a pouquinho, auto de prisão em flagrante. Um abraço e até daqui a pouco.